tema da propriedade intelectual costuma suscitar muitos debates, mesmo entre liberais e libertários. Enquanto autores como Ayn Rand se posicionam favoráveis à existência de leis que viabilizem o exercício da propriedade intelectual, outros, como Murray Rothbard, se posicionam totalmente contrários a essa ideia. Em suma, são consideradas propriedade intelectual dois grupos principais de bens intangíveis, a chamada propriedade industrial e os ditos direitos autorais. Ao longo da história, a prática da cópia de qualquer tipo de produção intelectual sempre foi vista com naturalidade. Foi apenas a partir do século XIX em alguns países, especialmente a partir do início do século XX, que a ideia de propriedade intelectual foi levada aos textos legais, como uma forma de proteger determinadas classes econômicas, especialmente a dos industriais, classe essa que estava em franca ascensão nessa época. O avanço óbvio dessa questão foi a transformação de qualquer coisa em propriedade intelectual, desde itens mais evidentes, como obras literárias, por exemplo, até completas abstrações, como marcas que são apenas um risco e coisa do tipo. Zero surpresa aí. Todo o avanço do Estado sobre os direitos individuais tende a aumentar e a se tornar cada vez mais absurdo. No Brasil, a proteção da chamada propriedade intelectual industrial é regulamentada pela Lei nº 9.279, de 1996, que, dentre outras coisas, concede concessão de patentes, concessão de registros de desenho industrial e também de registro de marca. Por outro lado, os chamados direitos autorais são regulamentados pela Lei nº 9.610, de 1998. E aqui a lista é realmente grande, envolvendo desde produções literárias até coreografias que sejam fixadas por escrito. Para falarmos especificamente da propriedade intelectual, porém, precisamos antes falar sobre a definição do que é propriedade, de acordo com os princípios libertários. Propriedade, basicamente, é a posse de alguém sobre determinado bem escasso. Em outras palavras, o mesmo item não pode ser possuído simultaneamente por duas pessoas em oposição. Se você é dono de um pão, por exemplo, eu não posso ser o dono daquele pão ao mesmo tempo. Afinal, apenas um de nós poderá comê-lo em sua integridade. Se eu me proclamar o dono desse alimento, ele não vai magicamente aparecer na minha mão. Se você o possui, eu não posso possuí-lo, pois ele é um bem escasso. Da mesma forma, a autopropriedade segue esses mesmos princípios. Você é o único dono do seu próprio corpo, e ninguém pode usufruir dele da forma que for sem o seu consentimento, ou seja, sem a sua permissão, como legítimo dono. Seu corpo é um item escasso e não pode ter simultaneamente dois possuidores conflitantes entre si. Um dos dois, no caso, o outro, seria necessariamente um agressor. Acontece que patentes e bens autorais não são bens escassos. Se você tem um livro e eu tiro fotocópias de todas as páginas daquele livro, eu copiei aquele material e agora eu tenho uma versão do livro, mas você ainda continua com a sua cópia. Em nada eu diminuí as suas posses, ou seja, eu não violei a sua propriedade privada. O que eu fiz foi usar dos meus recursos, impressora, tinta, papel, energia elétrica, para reproduzir aquele material, criando, para mim, uma nova cópia. Ideias não são escassas, marcas não são escassas, notas musicais, letras em uma página, nada disso é escasso. Uma coisa é eu roubar o seu livro de suas mãos, privá-lo daquele exemplar. Outra coisa é eu ter uma outra cópia desse mesmo livro sem comprometer a sua propriedade. Para um entendimento melhor sobre esse aspecto, recomendo a leitura do livro Contra a Propriedade Intelectual, de Stefan Kinsella. Ele é bem pequeno e você encontra gratuitamente na internet. Em suma, o direito de propriedade intelectual nada mais é do que a permissão estatal para que um indivíduo impeça outros indivíduos de utilizarem seus próprios bens, sejam eles folhas de papel, tinta de impressora, memória virtual de um computador e etc. Ao realizar a cópia do que quer que seja, você não está privando ninguém da posse original daquele item. Entretanto, a lei permite que, ainda assim, você seja agredido por causa disso. A, entre aspas, propriedade intelectual possui prazo de validade, inclusive. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, as patentes expiram em 20 anos, enquanto que as obras artísticas que possuem direitos autorais expiram 70 anos após a morte de seu autor. Você consegue imaginar o quão absurdo é uma propriedade ter prazo para expirar? Pense na seguinte situação. Imagine que você tem uma casa, ou seja, ela é sua propriedade, e você a deixa de herança para seu filho após a sua morte. Seu filho, por sua vez, a deixa de herança para o seu neto que lá começa a morar. Certo dia, porém, pessoas estranhas começam a entrar na casa
ir ocupar os quartos, a sala, usar o banheiro, seu neto pergunta a essas pessoas o que elas estão fazendo ali e obtém a seguinte resposta: nós estamos aqui porque essa casa não é mais sua propriedade, uma vez que já fazem 70 anos que seu dono original morreu. Agora, ela é um domínio público. O fato de que deve haver um limite para o exercício da chamada propriedade intelectual é algo que reforça ainda mais a realidade de que essa propriedade não existe, sendo apenas um artifício legal que permite a determinados indivíduos exercerem uso sobre a propriedade de terceiros. Outro ponto que advoga contra a propriedade intelectual é a impossibilidade de se punir tal crime, especialmente quando falamos de direitos autorais. Fala a verdade. Quantas vezes você já baixou uma música na internet, ou então já fez download de um filme via torrent, ou baixou um programa craqueado? Todas essas ações são puníveis pela legislação vigente. Mas quem consegue punir tantas pessoas por infringir essa lei? O fato é que o mesmo arquivo de áudio pode ser baixado por milhões de pessoas ao mesmo tempo. Como a justiça estatal poderia processar tanta gente por violar essa norma? Isso só acontece porque a dita propriedade intelectual não é escassa. Dessa forma, uma quantidade imensa de pessoas pode usufruir de cópias de um arquivo de música, ou de um filme, ou do que quer que seja, sem que com isso o dono original perca a posse daquele item. É estranho que tantos indivíduos ainda hoje defendam a propriedade intelectual. Nós somos a sociedade da cópia. O patrimônio intelectual da civilização ocidental foi enriquecido pelo constante trabalho dos monges copistas, que ao longo de um período de 1000 anos copiaram manualmente obras de incontáveis autores, tanto os seus contemporâneos quanto autores da antiguidade clássica. Esses monges copistas não precisaram pagar direitos autorais a Aristóteles, ou a Cícero, ou a São Jerônimo e Santo Agostinho, e nem mesmo a Davi, Salomão, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou ao Espírito Santo que inspirou todos esses. A cópia sempre foi vista como uma bênção por levar o conhecimento a cada vez mais pessoas e por popularizar seus autores, fazendo com que o texto escrito originalmente pela pena de um indivíduo fosse imortalizado na história. Todo libertário deve se posicionar contra a propriedade intelectual, uma vez que ela é uma violência contra indivíduos pacíficos, utilizando-se para isso da falsa ideia de proteção aos produtores intelectuais. Não existe propriedade de um item que não é escasso. Isso até nos faz lembrar aquele curioso caso do deputado Heráclito Fortes, que tentou passar uma proposta de emenda constitucional para regulamentar a cobrança de royalties sobre o vento. Sim, porque o vento é um bem bastante escasso, não é verdade? Os estocadores de vento piram. E para dirimir qualquer engano que ainda persista, precisamos deixar claro que uma coisa é autoria e outra coisa é propriedade intelectual. Ninguém aqui está dizendo que você pode sair copiando as coisas e dizendo que elas foram feitas por você. Isso é uma babaquice e ninguém respeita um plagiador. Contudo, por mais que isso seja uma conduta reprovável, isso não fere a ética libertária. É apenas coisa de gente sem princípios mesmo. Em resumo, como disse certa vez o Paulo Cogos, copie tudo, acredite todos. Especialmente nesse tempo em que nós vivemos, de informação descentralizada e de fácil e barato acesso, faz cada vez menos sentido se falar em propriedade intelectual. A troca de informações é frenética, e muita gente já compreendeu que querer controlar esse fluxo é um retrocesso para a nossa civilização. Poucos anos atrás, se você quisesse ouvir uma música específica de seu artista favorito, você precisaria comprar o CD inteiro dele para que pudesse ouvi-la, mesmo que não gostasse das demais músicas. Vendedores de CDs ditos piratas se aventuravam nos mercados de camelôs, correndo o risco de sofrerem violência por parte da polícia estatal. Hoje, porém, seja no Spotify, seja aqui no próprio YouTube, você pode ouvir a música que você quiser diretamente no canal do artista, que a disponibiliza gratuitamente para você. E mais do que nunca, a classe artística está lucrando com isso. Se no passado a informação era protegida por meio da força, hoje ela é entregue gratuitamente pelos seus próprios produtores. E esse é o futuro. Estamos vivendo uma nova era dos monges copistas, agora de forma informatizada e instantânea. Falar e defender a propriedade privada nestes tempos não é apenas desejar a agressão de pessoas pacíficas e torcer pela violação da ética libertária. É definitivamente um anacronismo, coisa de gente que não percebeu que estamos entrando, por meio da informação distribuída, na era da liberdade.